E aí, turma, estou chegando aqui para mais um encontro nosso de orientações. Agora, concurso de Umirim, tá? Banca IDIB. Então, nós vamos falar sobre a Banca IDIB. Eu acredito que 90% das pessoas que estão aqui assistindo a essa aula talvez não conheçam muito da Banca IDIB. Por quê? Porque ela não tem pegado tantos editais assim. Ela pega um edital, outro. Aqui no estado do Ceará, ela não tem assumido tantos concursos e processos seletivos, mas ela assumiu o concurso de Umirim, do estado do Ceará, um concurso esperado por muita gente esperando esse concurso, e aí tem muita gente se preparando para ser aprovado no concurso de Umirim, Banca IDIB. Olha, eu vou começar aqui o nosso trabalho e eu vou te dizer o seguinte, só esse início aqui vai te ajudar bastante. Só esses dois primeiros slides, eles já vão te ajudar bastante. Eu trouxe questões da banca, para nós analisarmos um pouco o perfil, para nós discutirmos um pouquinho sobre ela, sobre como ela cobra suas questões, de legislação do SUS, para nós vermos, né, termos uma noção aí do que é que nós temos em relação ao concurso de Umirim e a possíveis outros concursos da Banca IDIB que você possa vir prestar. Então é importante que você preste muita atenção nesse início de aula, porque eu tenho certeza absoluta que só esse início já vai valer a pena você ter tirado um pouquinho do seu tempo, né? Ter dedicado um pouco do seu tempo para vir aqui e deixar seu like e deixar seu comentário depois que finalizar e tirar um pouquinho, né? Pegar um pouquinho aqui de conhecimento, absorver mais, elevar mais os seus conhecimentos em relação à legislação do SUS e específico para esse concurso e para essa banca, tá? Deixa eu tomar minha água aqui rapidamente e nós vamos começar agora. Olha, é o seguinte, aqui eu estou na sua tela com todos os conteúdos disponíveis no edital, né, dispostos no edital de legislação do SUS, que irá cair na prova de vocês que são da área da saúde. E aí, quando eu bati o olho, gente, experiência é um negócio assim incrível, 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 incrível. Quando a gente bate o olho no edital, na mesma hora eu olhei e disse assim, esse edital é o edital de tal canto. E, gente, esse edital, esses conteúdos, são os conteúdos do... Deixa eu pegar uma canetinha aqui, né? Cobrados no ISGH. Olha só, se você pegar aí pelo menos os 5, 6 últimos editais do ISGH, você vai ver que é o mesmo conteúdo, na mesma sequência, os mesmos pontos, a mesma quantidade. Qual é a diferença da IDIB para o Instituto Consulplan, que é a banca que vem pegando os últimos editais do ISGH? Na verdade, a história é o seguinte, senta aí que lá vem a história. A banca IDIB é a antiga banca Instituto Cidades. Eu não sei se você lembra aí, você que é concurseiro mais antigo, você deve lembrar que existia uma banca chamada Instituto Cidades. E a Instituto Cidades hoje é a atual IDIB. A Instituto Cidades já fez algumas provas do ISGH, mas lá atrás. Eu sou prova viva, sabe por quê? Porque a minha primeira aprovação foi justamente no ISGH, lá atrás, e a prova que eu fiz, ela foi elaborada pelo Instituto Cidades. E aí, o que acontece? Como hoje não é mais Instituto Cidades e é IDIB, o que a IDIB decidiu? Pegar os conteúdos que estão caindo hoje no ISGH e fazer a mesma coisa no seu edital da banca IDIB. Então, por exemplo, se você é enfermeiro, muito possivelmente o teu conteúdo, tá, de enfermagem, de específicas, é muito parecido, eu não olhei, vou confessar, né? Enfermeiro, fisioterapeuta, assistente social, dependendo da sua categoria, mas faça o seguinte, pegue o último edital do ISGH, Instituto Consulplan, e olha e compara para ver se bate os conteúdos. Então, a IDIB, ela
meio que foi na onda aí da Instituto Consulplan, do ISGH, na verdade, que esse conteúdo é do ISGH, e colocou também na sua prova da IDIB. Uma característica da IDIB é que muitos examinadores que antes eram, né, da Instituto Cidades, eles até hoje ainda permanecem elaborando provas da IDIB. Isso quer dizer o quê? Que existe uma possibilidade grande de termos uma linearidade em formato de banca, em formato de questões. E aí, professora, o que eu posso fazer? Você vai fazer duas coisas. Você vai zerar todas as possibilidades de questões da IDIB, então você vai pegar as provas da IDIB de 2020 para cá, principalmente, tá? As mais antigas pode ser, pode aproveitar português, você pode aproveitar alguns conteúdos aí de SUS, mas a grande maioria das temáticas, dos conteúdos, eles já estão ultrapassados porque nós tivemos alterações na legislação. O que você pode aproveitar em relação a diversos conteúdos, ainda quando era Instituto Cidades, para analisar perfil, para continuar no mesmo perfil? Você pode pegar o decreto 7.508, porque a Instituto Cidades elaborou prova aí até 2016, mais ou menos, tá? Você pode pegar algumas questões de Constituição. Você pode pegar todas as questões de Lei 8.142, porque essa lei não teve alteração aí ao longo dos últimos anos, beleza? Nós não tivemos alteração dela, mas Lei 8.080, tenha muito cuidado com as alterações, tá? Tenha muitíssimo cuidado com as questões que versam sobre a Política Nacional de Atenção Básica, porque vão ter questões lá, tá aqui a temática, ó, tá? Então vão ter questões, 2 no mínimo, na sua prova sobre a Política Nacional de Atenção Básica. E atualidades sobre saúde pública, pessoal, é um tema atual. Então, são as temáticas, são as atualidades realmente que perpassam aí, que aconteceram na saúde pública nos últimos anos. E aí você pode ver monkeypox, você pode ver Covid-19, você pode ver lista de doenças de notificação compulsória e suas alterações aí nos últimos meses e últimos anos, tá? Você pode ver aí as alterações em relação à vacinação da Covid, bivalente, Pfizer, monovalente, parabivalente, reforço, idades, tá? Faixas etárias de vacinação da criança, a evolução da vacinação infantil, né? Das crianças os adolescentes a partir de 12 anos, depois 5 a 11, depois 3 e 4 anos, depois, né? Enfim, vocês podem observar aí essa evolução em relação à vacinação, porque isso também pode cair. E tem uma portaria aqui que ela é gigantesca, na verdade, que aí ela é muito característica do ISGH, que é a portaria 2048, que é o regulamento do Sistema Único de Saúde. Ali dentro nós temos diversas portarias, é como se fosse uma consolidação, tá? Como se fosse uma portaria de consolidação, mas não era mais para cair nesse formato. Eles mantêm isso, não sei porquê, mas não era mais para cair nesse formato, já era para ter evoluído para as portarias e políticas, né? Programas e portarias de consolidação, mas nós temos que estudar isso aí, beleza? Então, tem alguma coisa que dá para se aproveitar em relação às questões do Instituto Cidades, olhando para a IDIB? Tem, porque alguns examinadores, eles ainda permanecem, tá? Elaborando as provas desde a época do Instituto Cidades e atualmente também como IDIB, beleza? Agora, outro ponto importante, além de você buscar todas as questões possíveis da IDIB e do Instituto Cidades, claro que olhando se tem atualização ou não, é importante que você também observe as questões do ISGH, tá? O Instituto Consulplan, ele tem um perfil mais atualizado. Então, ele gosta de cobrar alteração de lei. Por exemplo, na última prova do ISGH, o Instituto Consulplan, ele cobrou, sabe o quê? Aquela alteração que nós tivemos no dia 27 de dezembro de 2022, que foi a inserção do telesaúde dentro da Lei 8.080. Então, isso já foi cobrado pelo Instituto Consulplan. Em outra prova, também já foi cobrada a alteração do decreto 7.508, tá aqui ele, ó, de 2011,
também do dia 20, aliás, também de 2022, que entrou em vigência em novembro de 2022, a alteração aconteceu ali em agosto, só que tinha 90 dias para entrar em vigência, entrou em vigência em novembro, que foi justamente também o artigo 26 do decreto 7.508, que caiu também no Instituto Consulplan. Então, ela tem uma tendência de ser uma banca mais atualizada em relação à cobrança de questões, mas como se trata das mesmas temáticas, vai nas questões que já foram cobradas pelo ISGH ultimamente, que nós tivemos diversos processos seletivos, né, do ISGH, tem muito conteúdo, tem muita prova para você olhar, dá uma olhada nessas provas, que aí eu tenho certeza que vai te ajudar demais, tanto de português quanto de conhecimentos específicos, tá? Comparando sempre editais como de legislação do SUS. Ok, professora, eu não disse para você, agora me responda aqui no chat. Pessoal que tá aí no chat, boa noite, né? Pessoal que tá no chat, me responda aí. Se só esses 2 primeiros slides, mais especificamente esse slide aqui de início, essa nossa introdução, já valeu a pena você ter vindo para cá? Já pegou o bizu, já? Então, outra coisa que é importante nós vermos, tá? E eu esclarecer para vocês a quantidade de questões que vocês vão fazer na próxima prova do município de Umirim. Se você estiver assistindo essa aula aqui, né, visando outro edital da Banca Edib ou outros editais, releva essa partezinha aqui. Mas quem estiver pensando em Umirim, quem estiver aí com foco em Umirim, fica atento aqui, que eu tenho muito para contribuir com você. Nesse momento é importante que você tenha esse entendimento aqui. Eu vou pegar uma telinha em branco, tá? Só para você entender. A prova que você vai fazer, independente de você fazer para nível médio técnico ou nível superior na área da saúde, ela vai ser composta de 40 questões, certo? Você vai estudar 3 grandes disciplinas. Eu não estou falando de conteúdo específico. 3 grandes disciplinas. Você vai ter que estudar português, tá? Você vai ter que estudar a legislação do Sistema Único de Saúde e você terá que estudar os conhecimentos específicos. Beleza? Português, você vai resolver 10 questões. Legislação do SUS, você vai resolver 10 questões. Conhecimentos específicos, você vai resolver 20 questões. Eu não disse que tem 40? Beleza. Aqui tem peso 2, aqui tem peso 1, aqui tem peso 1, ok? Então, eu tenho quantos pontos nessa prova? 60 pontos. Aqui 40, aqui 10 e aqui 10, totalizando 60 pontos. Eu não posso acertar menos do que 50%, ok? Do total de conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais é isso aqui, ó, português e legislação do SUS. Eu não posso acertar menos do que 50% dessa prova. Por quê? Porque é uma norma do edital, 50%. E eu também não posso zerar nenhuma das duas. Eu nem posso zerar português e nem posso zerar legislação do SUS. Por exemplo, se eu acertar 10 questões de SUS e zerar português, eu tô fora, você tá fora, tá? Você nem pode zerar e nem pode acertar menos de 50%. Aí eu posso acertar 2 de português e 8 de legislação do SUS? Vai poder fazer isso, tá? Então, você ainda vai se manter na briga. E aqui se mantém os 50%. Por que aqui não tem a história de zerar? Porque eu não tenho mais de uma disciplina de conhecimentos específicos, além de conhecimentos específicos aqui nessa área. Eu tenho as 20 questões de conhecimentos específicos. Então, é só para ficar claro o que é que a prova, como a prova será composta. Isso é importantíssimo que você saiba muito antes da prova acontecer, tá? Então, são 40 questões. Nesse momento, nós vamos agora ver como a Banca Edib, nos 3 últimos anos, tem se comportado em relação às suas questões de legislação do SUS. São questões
que elas são de nível de dificuldade, que eu considero, tá? Questão fácil, questão difícil, é muito uma perspectiva muito pessoal. O que pode ser difícil para mim, pode ser simples para você e vice-versa. O meu olhar sobre a banca EDIB é que ela elabora questões de nível intermediário e algumas bem simples, bem tranquilas para quem estuda para concurso. Para a galera que está caindo de paraquedas no concurso público e não estuda e quer só fazer prova, quer só estudar por questões. Eu sou estudante de concurso, passei em concurso, sempre só estudando por questões. Não, alguma base aí você tinha. Não existe esse negócio de só resolver questão e nunca ter pego na teoria e passar em concurso público. Isso aí eu acho quase que impossível, tá? Mas eu vejo essa banca como uma banca um pouco mais básica, mas de vez em quando elaborando algumas questões de mais alto nível, tá? Então eu considero ela intermediária. Mas vamos lá, a nossa primeira questãozinha, vamos começar, né? Vamos começar a trabalhar aqui. Primeira questão, só para a gente aquecer. Olha o que ela diz. Ela diz o seguinte: em 1923, foi aprovada a lei que instituiu a obrigatoriedade da criação das caixas de aposentadorias e pensões para os trabalhadores ferroviários marítimos, ok? Ferroviários, marítimos, entre outros, a qual ficou conhecida como... Qual é o nome da lei que ele está perguntando aí? Criada em 1923, é a famosa Lei Eloy Chaves. A Lei Eloy Chaves, né, que levou o nome do deputado que propôs a lei, e essa lei cria as caixas de aposentadorias e pensões. Se a prova perguntar qual foi a primeira caixa criada, você vai lembrar desse negócio aqui que todo mundo gosta. Todo mundo não, né? Quase todo mundo. Não posso dizer que é todo mundo não. Só porque eu gosto, todo mundo gosta. Não. Não existe isso não. Mas muitas pessoas, né, a grande maioria dos brasileiros gosta muito, que é o café, tá? Então a primeira caixa criada era para ter um acento, eu não coloquei um acento só para você saber que é a caixa. Então, primeira caixa criada foi a Caixa dos Ferroviários, beleza? Então, Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Ferroviários. E quando foi aquela história lá, a partir da década de 30, dos institutos de aposentadorias e pensões? Aí os institutos, o primeiro instituto foi o dos marítimos, Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Marítimos, IAPM, beleza? Segunda questão, também de 2020, diz o seguinte, 2 pontos. Bora lá, pessoal? Estão comigo aí? Ok. O SUS pode ser entendido, em primeiro lugar, como uma política de Estado. Presta atenção. O que é uma política de Estado? Estratégia para tu resolver questão, para você não sair do foco na hora da prova. Eu acho que 60% da sua possibilidade de ser aprovado, tá, em um concurso público, resulta do teu estado mental na hora da prova. Então, do teu emocional da hora da prova. O emocional, ele conta demais. Demais. E hoje existem diversas estratégias para te ajudar nisso. Então, na hora que você se deparar com a questão, olha a dica que eu vou te dar. Não deixa de grifar pontos importantes e entender o comando da questão. Tem muito concurseiro que só erra a questão, não é porque não sabe responder a questão, é porque não entendeu o que o examinador está pedindo para ele, o que a banca está pedindo para ele. Então, ele não entendeu o enunciado. Então, entenda o que a banca está lhe pedindo naquele momento. Vamos lá. O SUS pode ser entendido, em primeiro lugar, como uma política de Estado. O que é uma política de Estado? Entra governo, sai governo, entra presidente, sai presidente e o SUS permanece. Não é uma política de governo, que ela foi criada por aquele presidente, por aquele governante. Então, isso são políticas de governo. A política de Estado, ela permanece, tá? Materialização de uma decisão adotada no Congresso Nacional no ano de 1988, que foi a Constituição Federal, criação jurídica, né, do Sistema Único de Saúde, oficialmente, na chamada Constituição Cidadã, de considerar a saúde como um direito de cidadania e um dever do Estado. Pergunta não tem muito a ver com a contextualização do enunciado, não. Mas tá aí, São princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde
exceto. Ele quer saber o que não é nem princípio nem diretriz do SUS. Fácil, 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 fácil. Eu disse para vocês, tem questão básica demais. Essas duas primeiras são as mais simples, só para a gente aquecer. Universalidade, meu povo, é princípio do SUS? Show de bola. Equidade também é princípio do SUS? É princípio do SUS, ok? Territorialidade é princípio do SUS? Cuidado. A territorialização, ela vai estar como diretriz da Política Nacional de Atenção Básica, lá dentro da PNAB, tá? Mas territorialidade não é princípio e nem diretriz do SUS geral. De políticas específicas, sim, mas do SUS, não. Gabarito, C, de coisinha linda da tia. Regionalização, hierarquização, descentralização, tudo isso são princípios do Sistema Único de Saúde e diretriz do SUS também, tá? Algumas delas. E aí, vamos lá. Professora, se ele tivesse perguntado, ele falou aí da Constituição no enunciado, e se ele tivesse perguntado assim, ó, de acordo com a referida Constituição, ou de acordo com o marco legal de criação do Sistema Único de Saúde. Se ele chamar de marco legal, ele está se referindo à Constituição, tá? De acordo com o marco legal de criação, da criação do SUS, são diretrizes do Sistema Único de Saúde. Preste atenção. Se for de acordo com a Constituição, na Constituição só constam 3 diretrizes. Na Constituição, nós não temos princípios. O artigo, vou até anotar aqui, ó, 198 da Constituição Federal diz que o SUS tem como diretrizes descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. É o famoso DAP, tá? Isso é na Constituição. Se ele falar de acordo com o SUS, de acordo com os princípios e diretrizes do SUS e não fazer referência a um documento específico, aí você pode dizer que é equidade, universalidade, tá? Autonomia das pessoas, participação da utilização da epidemiologia, enfim, tem diversos princípios e diretrizes do SUS aí envolvidos, porque existem outros documentos que listam os princípios e diretrizes. Então, segunda questão, item C. Terceira questão, vamos nesta. Prefeitura de Jaguaribe, no estado do Ceará, 2020. Mais uma da IDIB. A respeito dos princípios do SUS, versados na Lei 8.080 de 1990, sabe o que ele quer aqui? Ó, o item incorreto. É assim que a gente faz. É assim que a banda toca na hora da prova. Tá nervoso, tá nervosa na hora da prova, presta muita atenção no enunciado, tá? Que o enunciado muitas vezes até ajuda a responder a questão. Então vamos lá. A respeito dos princípios do SUS que estão na Lei 8.080. Então ele não fez referência para a lei, então ele quer saber do que tem na lei, tá? Só que ele quer saber o que está errado. Então, vamos lá, a terceira questão. A equidade é um princípio doutrinário que significa o mesmo que igualdade. Primeira coisa, se é de acordo com a Lei 8.080, eu tenho que saber que equidade não está na lei. Professora, mas você acabou de dizer aqui na questão anterior que equidade é princípio do SUS. Ok, eu falei, sustenta a minha fala, mas não está na Lei 8.080. A respeito dos princípios versados na Lei 8.080. Ah, então é princípio do SUS, é princípio doutrinário do SUS, mas não está descrito dentre os princípios do artigo 7º da Lei 8.080, exatamente, show de bola, ponto e fim, tá? Equidade é princípio doutrinário? Sim. Ó, o SUS, ele possui 3 princípios doutrinários, 3 doutrinas básicas. Ó, princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde. Lembra das vogais. Palavra doutrinário começa com D. D é consoante, troca. Os princípios doutrinários, eles vão começar com vogais, ok? Troque sempre. Universalidade, equidade e integralidade. Fechou? Beleza. Princípios organizativos. O que você vai fazer? A palavra organizativo começa com O é vogal, troca. Os princípios organizativos do SUS, eles começarão com consoante.
participação da comunidade, regionalização, descentralização, municipalização e tem outros aí também, estou falando para vocês só os principais, tá? Mas começam com consoantes, troca sempre. A equidade é um princípio doutrinário? Significa o mesmo que igualdade? Não. Igualdade é você prestar a assistência de forma igual, sem nenhum preconceito e sem nenhum privilégio. Esse é o princípio da igualdade do SUS. A equidade é o SUS se organizar de tal forma dentro do que ele oferta de forma igual, ele ofertar, mas de forma justa. Então, equidade é a oferta justa, de acordo com as situações de vulnerabilidade, de acordo com as situações de risco, de acordo com as necessidades. A equidade, ela vem para o SUS de forma a ofertar ações e serviços para os iguais de forma desigual, para os diferentes de forma diferente. Quando eu falo igual, é igual perante a justiça. Nós somos iguais, mas nós temos necessidades de saúde diferentes. Então, em relação à saúde, nós somos diferentes. Então, é ofertar para os diferentes em necessidade de saúde ações diferenciadas. Ações diferentes. Beleza? Então, o item A já é o gabarito, porque ele quer o incorreto. Beleza? B. Universalidade é um princípio doutrinário. Olha aí, é ou não é? E diz respeito ao direito do cidadão de ter acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. Show de bola, tá correto. Integralidade é entendida como conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos individuais e coletivos exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. Só fiz completar o que está na lei e está correto. Está incompleto, mas não está incorreto. Preservação da autonomia diz respeito ao direito que o paciente possui ao se recusar a realizar um tratamento proposto. Com certeza, isso é preservar a autonomia das pessoas na defesa da sua integridade física e da sua integridade moral. Item A é o gabarito da terceira questão. Quarta questão, bora. Olha aí, segundo a Lei 8.080, de 19 de setembro de 90, a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de um protocolo clínico e diretriz terapêutica, são atribuições de quem? Do Conselho Nacional de Saúde, são atribuições da Anvisa, são atribuições do Departamento, certo? Do Sistema Único de Saúde, são atribuições da CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. Então, de quem é a responsabilidade de incorporar, excluir, alterar novos medicamentos, produtos ou procedimentos, assim como construir, constituir ou alterar um protocolo clínico e diretriz terapêutica. Pessoal, existe um capítulo inteiro na Lei 8.080 chamado de assistência terapêutica integral e incorporação de tecnologias no Sistema Único de Saúde. Esse capítulo, ele inicia no artigo 19M de Maria, de Michele, na Lei 8.080, e vai até o artigo 19U de União, tá? Então, esse capítulo inteiro, enorme, muito grande, cheio de informações, ele diz que a responsabilidade da incorporação, exclusão, alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos, procedimentos, assim como a elaboração ou alteração do PCDT, é de responsabilidade da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, a famosa CONITEC, que além dos seus integrantes, ela precisa ter um representante do Conselho Nacional de Saúde e um representante do Conselho Federal de Medicina, tá? Então, dentro da sua estrutura.
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, famosa Conitec. Quinta questão, ontem mesmo saiu uma alteração aí da Conitec, né, uma publicação da Conitec, expandindo um novo, acredito que um novo teste dentro da triagem neonatal no âmbito do Sistema Único de Saúde, que tem a possibilidade de descobrir alterações, uma nova alteração aí, uma alteração raríssima, uma doença raríssima em neonatos, né, em crianças. Massa, né? Esse SUS evolui cada vez mais. Então, vamos lá, seguir. Quinta questão. No que se refere, eu não sei se vocês viram a notícia, né? Eu vivo e respiro o Sistema Único de Saúde, provas e atualizações o tempo todo, então eu consigo pegar assim e fico sempre de olho. Mas vamos lá. Quinta questão, seguindo. No que se refere aos conselhos de saúde e a participação popular, assinale a alternativa correta. Vou só parar um pouquinho aqui, pedir para você, claro, você deve ter deixado seu like. Já vou pedir novamente, deixa teu like, deixa teu comentário se você gostou ou se você não gostou, tá? Deixa teu feedback nos nossos comentários depois do vídeo, isso é muito importante para o curso, ou então manda para a gente por direct, que nós amamos receber feedback de vocês, né? Receber um retorno de vocês, do que vocês estão achando dos nossos conteúdos gratuitos, das nossas preparações. Muita gente está querendo saber de EBSER, vamos lançar nos próximos dias EBSER, FAGIFO, o curso MS, o nosso site está com 30% de desconto, então você que não comprou preparação, inclusive o Mirim, tá? Inclusive o Mirim, temos lá curso de teoria em questões, curso rápido, curso objetivo, a prova está muito próxima. Então, cursos voltados para bizus, dicas, orientações para o Mirim, nós temos lá disponível e está tudo com 30% de desconto. Mês das Mães, o nosso site está aí com promoção. A equipe do atendimento deve estar aí no chat e vai mandar para vocês aí os links da plataforma, cupom, né, link do atendimento para vocês tirarem as dúvidas, caso tenham aí formas de parcelamento das nossas preparações. Fiquem à vontade, conversem com o nosso time, eles estão à disposição de vocês. Beleza? Vamos seguir aqui, quinta questão. No que se refere aos conselhos de saúde e à participação popular, assinale a alternativa correta sobre conselho e sobre participação popular. O item A diz o seguinte: o Conselho de Saúde deve funcionar anualmente. Não, gente, o Conselho de Saúde, ele é um órgão, ele é permanente e ele tem poder de decisão, de deliberação. Terá ata que registre suas reuniões e uma infraestrutura que dê suporte ao seu funcionamento. Claro, ele tem que ter sua infraestrutura, ele tem que ter as atas das reuniões, as reuniões devem ser minimamente mensais, mas ele não funciona anualmente, ele é permanente, está incorreto. Item B. O Conselho de Saúde ele é um fórum que reúne todos os segmentos representativos da sociedade. É um espaço de debate para avaliar a situação de saúde, propor diretrizes para a formulação da política de saúde nas 3 esferas de governo. Não, a finalidade do Conselho de Saúde não é avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação de política. Essa finalidade aqui, esse fim é da conferência. Conferência de Saúde, tá? Não é do Conselho. Item C. O Conselho de Saúde é eleito pelo Poder Executivo quando 50% mais um dos seus integrantes conclamam a eleição que acontece de 4 em 4 anos. Não, gente. Na verdade, a Conferência de Saúde ela é convocada pelo Poder Executivo ou por esta, ou extraordinariamente por esta, ou ainda pelo Conselho de Saúde. O Conselho de Saúde, ele tem uma composição paritária e o Conselho de Saúde, ele é eleito dentre os seus pares, dentre as suas entidades representativas e não pelo Poder Executivo. Está incorreto. Item D. O Conselho de Saúde é um órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde e existe em cada esfera de governo. Tá lindo o item D de 2 mais 2 são 4. É a resposta à nossa questão. Questão boa para você
conseguir raciocinar o que é finalidade e funcionamento de conselhos e conferências de saúde, principalmente conselho de saúde, que foi o que realmente foi explorado aí na nossa questão e tem dedicado resposta da nossa questão, tá? Sexta questão, vamos lá, leia os itens abaixo e depois responda. Olha como a banca é papum, né? Então, primeiro, os conselhos gestores de políticas públicas, eles são canais efetivos de participação que permitem estabelecer uma sociedade na qual a cidadania deixa de ser apenas um direito e a cidadania passa a ser uma realidade. Beleza, então os conselhos de gestores são canais de participação que representam, que permitam que a sociedade, elas passem a exercer o seu papel de cidadania verdadeiro. Então, 2. A importância dos conselhos está no papel de fortalecimento da participação democrática da população na formulação e na implementação das políticas. Então, sim, apesar da conferência ter essa orientação, essa finalidade, esse objetivo de avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a formulação de políticas, a quem participa da formulação, muitas vezes, das políticas, são os conselhos. E quem ajuda na implementação, acompanhando a implementação das políticas de saúde também, são os conselhos, tá? Verdadeiro. 3. Os conselhos municipais de saúde são responsáveis por acompanhar as verbas que chegam ao Sistema Único de Saúde e os repasses de programas federais. Verdadeiro também. Os conselhos municipais de saúde são responsáveis por participar da elaboração de metas para a saúde. Beleza, também é finalidade interessante essa questão de mais alto nível, que cobra finalidade e quais são as responsabilidades dos conselhos de saúde. Então, todos os itens estão corretos, o gabarito é o item A de aprovada ou aprovado, tá bom? Vou na sétima questão. Olha essa sétima aí, o que ela diz? Para se instituir uma região de saúde, é necessário conter ações e serviços de: quando cair decreto 7.508 de 2011 na sua prova, no seu edital, você não vai deixar de estudar. Anote. Decreto 7.508 do ano de 2011. Você não vai deixar de estudar, combinado? O artigo 2º, o artigo 5º, o artigo 9º, ok? E lá na frente, onde fala de RENASES e RENAME. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais e Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde. No artigo 5º do nosso decreto, nós temos os 5 serviços mínimos para compor uma região de saúde: atenção primária, urgência e emergência, atenção ambulatorial especializada e hospitalar, vigilância em saúde e atenção psicossocial. Esses são os 5 serviços mínimos que estão no artigo 5º do decreto 7.508 de 2011, que são exigidos para a composição de uma região de saúde. Então, eu tenho aqui diretamente no item A todos esses serviços: atenção primária, vigilância em saúde, atenção ambulatorial especializada e hospitalar, atenção psicossocial e urgência e emergência, tá? Assistência farmacológica aqui está incorreto. Temos aqui no item 6, atenção à saúde da criança e do adolescente também, né? Vigilância em saúde, mas não só a vigilância epidemiológica. Aqui ele colocou novamente vigilância epidemiológica, atenção especial de espaço aberto, nada a ver, ok? Atenção emergencial e urgencial, também mudou aí, inventou, firulou. Item A é o gabarito da nossa questão, beleza? Questão batida, questão simples, mas quando nós temos muitas questões simples, aí a exigência em cima de você, ela aumenta um pouco mais de você não errar a questão simples, não errar a questão fácil. Por quê? Porque senão você está abrindo a porteira para o seu concorrente passar
na sua frente, tá? Porque é questão simples, geralmente. Quem não estuda, ou estuda muito pouco, acerta, e quem estuda muito, acerta. Você tem que se diferenciar nessa onda aqui, nesse estilo de questão um pouco mais difícil, tá? E é aí que você corre um pouco mais na frente do teu concorrente candidato, que muitas vezes não olhou a legislação, não entendeu como funciona o Sistema Único de Saúde, e aí pode derrapar numa questão dessas aí, e você não derrapa. 8ª questão, vamos lá. Tendo como principal cenário a estratégia de saúde da família, aparece como um local privilegiado de práticas educativas em saúde, ou seja, um local privilegiado para práticas educativas em saúde, pois o trabalho integrado da equipe de profissionais favorece e mobiliza esforços para contribuir na manutenção da saúde individual e coletiva, o que pode favorecer a consciência crítica e transformadora, permitindo o exercício da cidadania e efetivando mudanças pessoais e sociais, do que tratam as informações acima. Ou seja, do que ele está falando aí no enunciado? Ele está dizendo que o principal cenário dessas ações aí é uma estratégia de saúde da família. Opa! Esse serviço aparece como um local privilegiado de práticas educativas em saúde. Vamos para os itens para saber do que ele está falando? O item A da 8ª questão, ele diz que é a atenção primária à saúde. O item B, programa saúde da família. Na verdade, o principal cenário do Estratégia de Saúde da Família não é o programa Saúde da Família. O Estratégia de Saúde da Família é uma evolução do PSF, não tem nada a ver aqui com o item B, tá? Unidade de pronto atendimento, nós não estamos falando em momento nenhum de serviços de urgência e emergência. Nós estamos falando do principal cenário para uma estratégia de saúde da família desempenhar o seu papel. E é na UPA? Não é na UPA, ok? Da política brasileira de promoção da saúde, também talvez você ficasse aí entre o A e o item D, gerando possibilidades, mas com certeza tu ia marcar o item A de aprovada e aprovada, que é a atenção primária à saúde, só pelo que nós lemos aqui. O principal cenário de atuação do Estratégia de Saúde da Família na atenção primária. E a nossa última e 9ª questão, mais uma vez, pessoal, ó, temos aí pela frente, se você for fazer qualquer prova da Consulpan, você vai ter que estar conosco no aulão de véspera, que vai acontecer dia 3 de junho, tá? Então, qualquer prova da Consulpan, ou até prova de concurso, você vai ver a vibe de um aulão de véspera. Como é massa participar de um aulão de véspera. Eu sou suspeita para falar que eu amo estar com vocês. Ainda mais quando é muita gente, como vai ser esse movimento aí do aulão de véspera, que vai acontecer dia 3, lá no auditório da Faculdade Ari de Sá, um auditório gigantesco, super confortável, com mesinha para você colocar o seu material, tudo organizado, a equipe do curso MS, sempre solícita, muito atenta, tá? Esperando vocês, vai ser top das galáxias, vai ser massa, viu? Professores, os melhores, vocês vão ver. Português, informática, direito administrativo, direito constitucional, enfim, vamos ter muitas coisas nesse aulão e vai ser muito, muito, muito especial e muito interessante o aulão de véspera da Consulpan. Então, se você vai fazer qualquer prova da Consulpan, independente de ser Pacajus ou qualquer outra, esteja lá conosco, tá? E vamos para a nossa última questão. Sobre a Política Nacional de Atenção Básica, a PENAB, assinale a alternativa correta. Então, ele está perguntando sobre a PENAB, o que está certo. Item A, considera o indivíduo na sua totalidade. Sim, a PENAB considera o indivíduo de forma holística, direcionando suas atividades, suas ações em atividades curativas apenas? Claro que não. Então, preste atenção. A IDIB, os itens, eles são itens que são intuitivos. Eles são itens que muitas vezes você já consegue cancelar ali 2 de cara, porque não condizem com a prática do Sistema Único de Saúde, tá? Os princípios basilares do SUS. Então, vamos lá. Item B. Tem por estratégias prioritárias a consolidação e a expansão da atenção básica, né, a saúde da família. Problema que a banca criou aí no item B. O que ele colocou?
tem por estratégias prioritárias a consolidação e a expansão da atenção básica à saúde da família. A estratégia prioritária da atenção primária à saúde do SUS é o Estratégia Saúde da Família, certo? O Estratégia Saúde da Família é a estratégia prioritária para a consolidação e expansão da atenção básica. Na verdade, a banca quis mudar um pouco a ordem das palavras e acabou deixando a frase um pouco complicada de entender. Mas esse é o gabarito da questão, tá? Sejam também legais com as bancas. Mesmo que vocês encontrem uma possibilidade de recurso ou um texto que não dá muito para entender, tenta pensar onde eles erraram aí, onde eles talvez não formularam a frase da forma que deveria ter sido formulada, mas olhe os outros itens e confirma o gabarito. Vai lá. Compreende que os determinantes e condicionantes da saúde melhoram com a mudança de comportamento das pessoas. Ele está dizendo aí que os determinantes e condicionantes, eles melhoram com o comportamento. Não. O comportamento por si só não vai mudar determinante e condicionante. Políticas públicas mudam determinantes e condicionantes, ok? Organização do sistema de saúde muda determinante e condicionante. Acesso a bens e serviços essenciais mudam determinantes e condicionantes, mas só o comportamento não vai mudar determinante e condicionante. Então, o item C é incorreto. Item D. Desconsidera as particularidades loco-regionais de cada região de saúde. Nada disso. Se o SUS ele quer atender a necessidade da população na atenção básica, ele tem que se adaptar às particularidades loco-regionais de cada região de saúde e não desconsiderar. Então, só confirmando, o gabarito realmente é o item B, embora ele tenha tentado trocar aí a posição dos termos e tenha meio que deixado a frase um pouco complicada de entender, mas mesmo assim não tem outro gabarito a questão, tá? Pessoal, espero que vocês tenham entendido aí nossas questões, a nossa explicação. É importante aquele início de aula, aquele iniciozinho de aula é essencial para você, então não deixe de talvez voltar lá no início do vídeo e assistir novamente para ver o bizu que eu te dei lá no começo. Não deixa de deixar teu like, tá? Lembrando mais uma vez o nosso site e temos a nossa preparaçãozinha aí, direta. O pessoal vai colocar no chat agora aí o link da preparação de Umirim, caso você vá fazer a prova. Essa preparação é direcionada para a banca e é direcionada para os conteúdos que vão cair nesse concurso, de acordo com cada conteúdo que vai cair, tá? Os principais conteúdos que vão cair no concurso de Umirim, Banca e DIB. Então, até o próximo encontro, até o nosso próximo encontro presencial, online, não sei, dentro da plataforma, fora da plataforma, em aula fechada, em aula ao vivo, em aula híbrida, não sei onde nós vamos nos encontrar, mas se você é concurseiro, com certeza nós vamos nos encontrar muitas vezes ainda, até você garantir lá sua aprovação, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe. Tchau, pessoal do chat. Até a próxima. Vou para o chat agora ficar um pouquinho respondendo, caso tenha aí alguma dúvida, tá? Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.